sacerdotal, porque eles estavam simplesmente causando escândalo em Israel. Então aquele homem de Deus, ele estava perdendo a sua visão espiritual. E há mais ainda, amados, há mais passagens ainda. 1 Samuel 2, do 28 ao 29, quando o profeta chega para Eli e diz essas palavras: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais os pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles os engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Não somente os filhos, mas o próprio sacerdote Eli estava usufruindo do melhor de todas as ofertas que eram destinadas à casa de Deus. Um homem de Deus que chega no momento da vida dele, experiente, maduro, perdendo a visão espiritual. Perdendo a visão espiritual. Em 1 Samuel 3, versículo 1 e 2, nós lemos assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Aqui narra uma situação física. Ele começou a ficar realmente cego dos olhos, talvez pela sua idade avançada. Mas há uma situação espiritual paralela a essas palavras que a Bíblia fala a respeito de Eli. A palavra de Deus se tornou rara. Quase não se via mais a palavra de Deus para o sacerdote. As visões já não eram mais frequentes. Deus usava o sacerdote para revelar a palavra dele, as visões através da vida daquele homem de Deus. Mas a própria Bíblia está dizendo que naquela altura da vida de Eli, a palavra de Deus quase não se manifestava e as visões já não eram mais frequentes. E em seguida narra que Eli estava realmente ficando cego, fisicamente, espiritualmente. Quando nós chegamos no capítulo 12, no capítulo 3, versículo 12 e 13, nós vemos assim uma palavra de Deus de juízo em relação ao sacerdote Eli. Naquele dia eu suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, eu começarei a cumprir. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Deus esperava que Eli repreendesse os seus filhos, os atos abomináveis que os filhos de Eli estavam fazendo. Mas a palavra diz: Eli passou a mão na cabeça dos filhos, não repreendeu. Perderam-se os filhos. Eli perdeu a visão da vontade de Deus. A vontade de Deus é que os filhos de Eli fossem disciplinados, repreendidos, afastados do ministério, que o sacerdócio permanecesse santo. Deus já havia levantado Samuel para ser o substituto, porque ele viu que a situação da casa de Eli, da família de Eli, não estava mais sendo tratada. O pai perdeu a visão. Como é triste quando um pai perde a visão do sacerdócio dentro do lar. Quando o pai passa a viver deixando as coisas ir de qualquer jeito. Eu falei há algum tempo aqui, amados, a principal responsabilidade de conduzir uma família não está no ombro da mãe, está no ombro do pai. Como é triste quando o pai perde a visão de sacerdócio do lar. Quando deixa de enxergar a necessidade de corrigir o filho, de mostrar a verdade. Ah, mas o filho vai se rebelar contra mim, ele vai embora de casa se eu falar isso. É melhor você estar em paz com Deus do que cair na situação que Eli caiu. Porque quando veio o julgamento, o juízo, atingiu os filhos e atingiu também o pai.
Que quadro triste na vida de Eli. 1 Samuel capítulo 4, do 12 ao 18, para a gente ver como terminou essa história. 1 Samuel capítulo 4, do 12 ao 18. Então correu o homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo por causa da arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as notícias, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que barulho é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: eu sou aquele que escapou das fileiras, dela fugi hoje mesmo. E perguntou-lhe Eli: o que aconteceu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazerem menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Assim termina a vida de Eli, amados. Assim terminou a vida de um homem que serviu a Deus durante 40 anos. E quando nós olhamos para uma situação como essa, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Talvez tenhamos começado bem a nossa carreira, mas qual será a nossa real situação espiritual hoje? Talvez enxergávamos bem no passado, mas como será que enxergamos a nossa vida espiritual hoje? Como realmente está o nosso relacionamento diante de Deus? É algo que cabe a cada um responder a si próprio. Eu não posso olhar para o irmão e dizer como está a vida espiritual do irmão. Eu posso olhar para a minha vida e ver o que falta, aonde eu tenho visto mal, enxergado pouco. E a palavra que Deus colocou para compartilhar com a igreja hoje é exatamente essa. Olhando para esses exemplos que nós vimos na palavra de Deus, começando por aqueles 2 cegos que enxergavam espiritualmente, passando por Abraão e por Melquisedeque, que tinham visão espiritual, pelos profetas que nós citamos. Faltou talvez ainda dizer sobre o apóstolo Paulo, amados. Lá em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus Cristo. É o momento do seu verdadeiro encontro com o Filho de Deus. Paulo, um homem que julgava saber tudo, um homem que conhecia tudo, que enxergava tudo, ele fica 3 dias literalmente cego. Literalmente cego. Abra aí em Atos capítulo 9, só para a gente ver como a palavra de Deus narra esse momento da vida de Paulo. Um homem que achava que enxergava tudo. É Atos 9, versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paulo entra no jejum, fica cego e entra no jejum. Versículo 17 e 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então é essa, amados, a situação. É possível alguém que viu
Deixar de ver, sim, é possível. Dependendo do descuido em relação à nossa vida espiritual, nós podemos nos tornar cegos espiritualmente. Não enxergar mais as verdades de Deus. Não enxergar mais a vontade de Deus para a nossa vida. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 e 19. Eu vou encerrar com esse último versículo. Apocalipse 3, 18 e 19. Uma parte da carta à igreja de Laodiceia. O Senhor diz assim para aqueles que não enxergavam mais: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A vontade do Senhor é que cada um de nós tenhamos visão espiritual, discernimento espiritual. Talvez alguns aqui hoje estejam passando por um momento em que sentem que não estão mais enxergando a real situação da própria vida. Sentem que chegaram no momento em que não compreendem mais a vontade de Deus. Sentem que talvez se envolveram tanto com as coisas do mundo e está enxergando que tudo isso é natural e pode fazer parte da tua vida. O Senhor está dizendo: abre os teus olhos. Eu quero abrir os teus olhos hoje de novo. Eu quero fazer você enxergar a real situação da sua vida. Eu quero fazer como eu fiz com Paulo. Eu quero fazer cair as escamas dos seus olhos, para que você torne a enxergar e torne a me seguir. A primeira palavra que nós dissemos no culto hoje foi quando Jesus chega para Levi e ele diz: vem e segue. E Levi vem, se levanta e segue. Nós precisamos tornar a ver. Talvez muitos que estão aqui hoje compreenderam através dessa palavra que precisam tornar a ver. Que você olhou para o teu interior hoje e viu que as coisas não estão bem, que a situação espiritual está debaixo de uma cegueira, que você viu e percebeu e entendeu que a tua vida não está de acordo dentro da vontade de Deus, que talvez a direção do teu ministério está tomando um rumo que não é o que Deus deseja. Então nós vamos orar, nós vamos interceder pela vida daqueles que desejarem receber essa oração. Eu vou convidar o Ministério de Louvor à frente.